Após mais uma quarentena imposta pelas redes digitais, vocês sabem do que estou falando, estamos de volta. Desta feita, iremos fazer um comentário, uma análise de forma rápida de tudo aquilo que sucedeu aos grandes eventos do dia 7 de setembro. A carta do presidente endereçada à nação, o que está por trás seria um acordo entre o Executivo e o STF? Quais os termos desse acordo? Aqui está a matéria que foi publicada no dia 9, às 18 horas, por Fernando de Castro, no jornal online Brasil Sem Medo. Nota de Bolsonaro é parte de pacto feito nas últimas semanas. Ele diz aqui, gente, que a carta que o presidente Bolsonaro publicou à nação logo após as manifestações faz parte deste acordo. Após semanas de discussão, o pacto de não beligerância envolveu pontos de atuação de integrantes dos três poderes. Aqui ele fala que, de acordo com fontes do próprio MDB, consultada pelo jornal, o posicionamento do presidente seria parte de um acordo que já vinha sendo construído nas últimas 3 semanas entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu não vou ler a matéria toda, mas o que importa aqui são os pontos importantes. O pacto consistiria nos seguintes pontos. O papel do Supremo Tribunal Federal, gente. A ação do STF que pede derrubada dos decretos de armas seria rejeitado ou teria um novo pedido de vista por parte de alguns ministros. A arma na mão de cidadão não é para cometer crime, mas ela é para prevenir o crime. Então, esse seria um dos pontos importantes. Um outro ponto, gente, importantíssimo aqui seria o inquérito dos atos antidemocráticos sai das mãos do ministro Alexandre de Moraes e será assumido pela PGR. Olha aqui, gente. Sairá das mãos do ministro Alexandre de Moraes e passará para a PGR, de onde, na verdade, deveria ter nascido, né? Vai para o seu pai de fato, porque o juiz não abre inquérito, ele apenas julga o mérito dos processos que são criados ou na polícia ou no Ministério Público. E aqui seriam revistos, com certeza, todos os atos praticados pelo STF de forma anticonstitucional, a prisão de cidadãos simplesmente por expressar a sua opinião. E nós já estamos vendo os frutos desse resultado, né? Já foi relaxada a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e já foi impetrado também o habeas corpus do caminhoneiro José Trovão. O próprio presidente disse que em alguns dias nós iremos ver os resultados deste pacto. Aqui, o outro ponto importante seria uma nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Gente, isso aqui é uma reserva indígena que fica lá em cima, no norte do país, que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana. Uma situação complicadíssima, onde o Brasil tem interesse, sim, de rever essa demarcação de terras indígenas, uma área enorme, de 17 mil hectares, em torno de 1.000 quilômetros, e faz parte da fronteira do país. É uma questão de interesse nacional, de defesa da nossa pátria. Então vai ser revista, está dentro do pacto, para ser revista esta demarcação dessa reserva indígena. Um outro ponto importante, gente, maior autonomia do legislativo. Seria colocada uma emenda constitucional e que seria aprovada para regulamentar um ponto da Constituição, prevendo que o STF só atue em torno de matérias de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais. Olha aí, gente, deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. Essa questão, esse ponto aqui, gente, do acordo é fundamental, porque isso aqui colocaria a verdadeira harmonia entre os poderes, ou seja, o STF iria atuar dentro da sua competência naquilo que lhe compete do ponto de vista da Constituição, interpretar as matérias de caráter constitucional, se são ou não constitucional, deixando de interferir nas competências do Legislativo e do Executivo. Isso seria importantíssimo, gente. Um outro ponto desse pacto seria a aprovação do ICMS fixo para os combustíveis, enquanto que, na medida que o governo federal vem reduzindo as alíquotas federais sobre os combustíveis, os governadores vêm aumentando seus impostos estaduais, jogando os preços dos combustíveis lá para cima. Então, seria aprovado uma alíquota de ICMS fixo para os combustíveis. Isso aí seria bom para a nação brasileira, para todos nós.
Um outro ponto importante deste pacto, gente, é a aprovação do Auxílio Brasil e a solução dos precatórios, que uma coisa depende da outra, né? O Auxílio Brasil seria uma medida provisória que lança um programa social em substituição ao Bolsa Família, maior poder de compra para que essas famílias possam conseguir manter o mínimo para o seu seio familiar. A aprovação de André Mendonça seria um outro ponto importante, gente. O nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, já está na CCJ do Senado Federal há mais de 2 meses, esperando para que seja visto, analisado pela CCJ e, posteriormente, sabatinado pelo plenário do Senado, para que ele venha compor a 11ª cadeira no Supremo Tribunal Federal, que está vazia, deixada pelo ministro Marco Aurélio, que foi indicação do presidente. O papel do Poder Executivo: caberia ao presidente esvaziar as manifestações dos caminhoneiros, como assim aconteceu, né? Os caminhoneiros estavam ali acampados na esplanada dos ministérios. Após as manifestações do dia 7, eles continuaram e estavam prevendo uma greve por todo o país e foram aconselhados pelo presidente para que não continuassem com esta greve. Isso faz parte do acordo. E aí está, gente. Pronto, aqui são os pontos fundamentais deste acordo que esse jornal publicou no dia 9. Esperemos que realmente seja cumprido. O sentimento que permeia o coração de todos os brasileiros que saíram às ruas no dia 7 de setembro é por justiça. É de gritar de que Supremo é o povo brasileiro. Que neste período da pandemia até agora, nós fomos duramente golpeados por decretos arbitrários. Pessoas inocentes, trabalhadoras foram presas. Pessoas foram presas simplesmente pelo ato de falar, de criticar quem está errado. Toda a nação brasileira esperava que o presidente tomasse uma medida mais enérgica. Por outro lado, a mídia tradicional, juntamente com a esquerda, estava torcendo, sonhando por uma atitude mais enérgica do presidente, para aí sim sustentar a sua narrativa de golpista, golpista, golpista. Está vendo? Ele quis dar o golpe, ele sempre quis dar o golpe. Mas o presidente analisou e ponderou como um verdadeiro estadista. Na sua live de quinta-feira passada, quando ele disse que conversou com o ministro da Defesa, com o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, conversou com o ministro da Justiça e viu todos os parâmetros constitucionais, como ele sempre falou, que nunca deixou e nem deixará de agir dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Nós poderíamos sim ter da parte do presidente uma medida mais enérgica, fazer uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, chamar o Conselho da República, como assim ele falou no dia 7 de setembro. Mas quais as implicações destas medidas? Quais os desdobramentos políticos, econômicos, sobretudo, que o país sofreria com esta medida, causando uma insegurança cada vez maior do ponto de vista institucional, jurídica e econômica. Com certeza nós teríamos uma grande baixa no mercado, a bolsa cairia significativamente e a inflação avançaria sobre os nossos bolsos, corroendo os nossos ganhos de cada dia. O presidente, como um grande estadista, não pensou, em primeiro lugar, no seu ego ferido e nem em nós mesmos, que estamos com os nossos egos feridos, mas ele pensou no bem-estar da nação, no bem-estar do povo brasileiro e, por outro lado, não dá este gostinho para aqueles que torcem para o quanto pior, melhor. De forma sábia e até humilde, ele aceitou o acordo para que restabeleça a ordem institucional e restabeleça a segurança jurídica em nosso país. Que Deus abençoe a cada um daqueles brasileiros, a cada um de nós que saímos gritando por liberdade e saber que não foi em vão, que nós tivemos sim uma participação significativa neste acordo e que haveremos de colher frutos e fiquemos atentos a qualquer um dos desmandos, se caso necessário for, nós voltaremos às ruas para defender aquilo que nos é direito. Porque se nós não lutarmos por direitos e por liberdades, hoje, amanhã, nós não teremos de forma alguma o direito de reclamar por quaisquer medidas arbitrárias que haverão de nos impor e tirar a nossa liberdade. Deus abençoe o nosso país
Deus abençoe a cada um de vocês.